Olá para você que acompanha a programação da NTV, chegamos com mais um programa Mais Saúde. Hoje com muita responsabilidade, substituindo meu amigo David Bala, que está em casa se recuperando de uma dengue. E para falar sobre saúde, a gente tem vários assuntos importantes no Mais Saúde. Vamos falar primeiro sobre a gripe e logo depois a gente volta com novos assuntos. Um grande abraço para você que acompanha. Você pode participar conosco, mandar a sua pergunta, a sua sugestão. E a gente vai estar colocando aqui ao vivo para você também. Primeiro, nós vamos agradecer todas as meninas da Floricultura Apollo. Gente, elas são fantásticas e hoje elas mandaram aqui, ó, essa planta que tem um nome muito engraçado. É uma plantinha, é uma muda, né? É a Sansevieria. É muito difícil falar esse nome, viu? Mas é uma planta muito bonita, é uma folha única, tem várias espécies dela e que você encontra na Floricultura Apollo. O endereço está na sua tela, Major Gotti, 1925. Estou lendo bem, é isso mesmo? Da Lurdinho. Um abraço para vocês, pessoal da Floricultura Apollo. E a gente vai começar o programa de hoje falando sobre saúde, inclusive sobre gripe. Ela vem através de uma dor de cabeça, uma coriza, aquele cansaço extremo, muitas vezes dor de cabeça atrás dos olhos também. E as pessoas confundem muito esse sintoma com outra doença. E a gripe é uma doença que também mata no Brasil. Para se ter uma noção, em Patos de Minas a cobertura vacinal é muito pequena se comparado aos anos anteriores. E isso não acontece só aqui. Acontece em várias partes do Brasil também. O último dado passado pela Secretaria de Saúde aqui de Patos de Minas demonstrava que nessa campanha de vacinação da gripe e sarampo, a imunidade, ou seja, a ampliação, a cobertura vacinal era muito pequena, cerca de 60%. Muitas pessoas não vão se vacinar, mas as pessoas podem procurar a vacina, ela já está disponível também nos meios privados, nos laboratórios privados. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Paulo César, ele que é farmacêutico, mestre em ciências da saúde, e vai falar com a gente, vai conversar a respeito da gripe, porque quando a gente fala em gripe, parece um assunto muito simples, mas na verdade não é. A gripe também mata, né, Paulo? Exatamente, Rafael. Fica aquele pensamento de que é só uma gripezinha, isso aí não vou preocupar em me proteger, em me vacinar, né? Mas lembrando que a gripe tem consequências, impacta diretamente em dias trabalhados, por exemplo, no salário dos trabalhadores, na produção de empresas, né? Por mais simples que seja. Então, assim, é um assunto realmente importante e que a gente tem que dar a devida importância realmente. Falando em devida importância, Paulo, as pessoas esqueceram da gripe, né? Depois que vieram os sintomas do Covid, as pessoas esqueceram da gripe. O pessoal tem se preocupado muito com a vacina do Covid, está em dia com a vacina do Covid e tem se esquecido realmente de prestar a devida assistência ao quadro da gripe, a questão da gripe. Né? Como você bem disse, Patos de Minas tem uma cobertura vacinal de apenas 60%. Né? Isso aí impacta diretamente na saúde pública. E o que determina o Ministério da Saúde é que sejam imunizados 90% da população. No mínimo. É a meta estabelecida. Exatamente. Né? Aí a gente vai falar sobre o que é gripe. Eu queria que você já explicasse, né, o que é a gripe. Muita gente já sabe dos sintomas e não sabe como ela é causada, né? A gripe ela é uma infecção viral. Né? Para a gente falar de infecção viral, eu creio que primeiro a gente deva falar um pouco de imunidade. Né? Da nosso sistema de defesa do organismo, que é o chamado sistema imune. Né? A imunidade, a gente adquire essa defesa de duas maneiras diferentes. Aliás, existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata e a imunidade adaptativa ou adquirida, que a gente chama. A inata é a que a gente nasce com ela. Né? São as barreiras, o ácido do estômago, por exemplo, a pele, as glândulas ciliares do trato respiratório que produzem muco. Né? Por isso que a gente tosse quando entra em contato com algum bactéria ou algum vírus do trato respiratório. As células produzem muco e esse muco faz a gente tossir na tentativa de expelir aquele organismo estranho, né? Aquele micro-organismo. Então, tudo isso faz parte da nossa imunidade inata, né? A que a gente já nasce com ela. A partir daí, tem a imunidade também que a gente fala adquirida, ou específica, ou adaptativa, que é o que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né?
e ela pode ser tanto ativa quanto passiva. Né? Passiva quando você toma um soro ofídico, antiofídico, por exemplo, que as células são cultivadas em outros animais, cavalos, por exemplo. Aí você já recebe os anticorpos prontos, né? Imunidade passiva. A imunidade ativa é quando o nosso próprio organismo tem que produzir as células de defesa, né? E nessa imunidade ativa, a gente pode adquirir ela também de duas maneiras. Através de vacina, onde que você entra em contato previamente com aqueles micro-organismos que vão ativar o sistema imunológico, né, de uma maneira mais simples, mais fácil do organismo combater, ou então entrando em contato direto com o vírus. Né, e aí o vírus vem forte. Né? Daí a importância da gente se preocupar com a vacinação. Como assim? Vou colocar um exemplo. Antes de ter vacina do Covid, se você tivesse contato com o vírus, ele vinha em sua capacidade máxima, sua virulência máxima. Isso seu que é organismo interessante, ia ter uma dificuldade bem maior de lidar com ele. Tanto é que os quadros eram bem mais graves. É isso que é interessante, porque eu acho que o vírus da gripe é o mesmo do corona pela sua estrutura, né? A estrutura celular que entra na célula é a mesma coisa praticamente, é um vírus influenza, né? O mecanismo de ação do vírus é praticamente o mesmo. Ele usa as células para se replicar, né? Para se multiplicar. Então, tem toda essa questão do fator imunológico, né? Os interferons que são ativados, que inibem a replicação viral. Né? E quanto a gente fala, quanto mais forte o vírus, é um vírus perigoso, é um vírus que se alastra muito. É justamente porque ele é capaz de enganar o nosso sistema de defesa, né? E, como se diz, pegar uma vantagem aí e se desenvolver mais facilmente, mais rapidamente, e a hora que o nosso sistema é ativado, o estrago já está feito, vamos dizer assim. Ô Paulo, eu lembro que no início da pandemia tinha muito discurso da Organização Mundial da Saúde, inclusive o chefe, o Tedros Adhanom, ele falou por várias vezes que o vírus da Covid, o coronavírus, ele chegaria num ponto e quando ele chegasse nesse ponto de evolução, ele pararia de ser muito grave. E aí veio a Omicron, que foi essa última variante, menos grave do que a P1, que matou muita gente no Brasil. Mas o que dizer da gripe, que também teve variante no ano passado? Se eu não me engano, foi H3N2, é isso? Isso, exatamente, que fez um estrago também na nossa região, né? E a gente ficou preocupado com a Covid, a gripe veio com essa evolução e ela mutou. Então, para quem teve vacina desatualizada, não valeu de nada. É isso? Não, o que acontece? O vírus, existem vários tipos de vírus, né? Alguns deles são vírus de DNA, como o nosso. Então, o DNA não muda, ele é fixo. Seu DNA é o mesmo desde quando você nasceu até a sua morte. Ele não sofre mutação. Quando sofre, é geralmente causado por algum fator externo e é alguma célula específica, é o que desenvolve o que a gente chama de tumor. Né? É uma mutação do DNA. Agora, o vírus da gripe, o vírus do Covid, são vírus de RNA. Né? O que quer dizer que ele muda o código genético, né, num processo de adaptação, um processo evolutivo. Né? Então, assim, para ele não ser exterminado, ele faz isso. Muda o código genético, muda a fonte. Como se fosse um sistema de computador, ele muda o código-fonte e aí todo o sistema que nós desenvolvemos através da imunidade acaba sendo enganado, acaba se perdendo, fica desatualizado, é o que a gente fala. E a importância de manter a vacinação em dia é justamente você estar com o código mais atualizado possível. Né? Então, quando, por exemplo, H3N2, se a gente chegar a pegar a próxima variante e você já está vacinado contra o vírus da H3N2, você já tem uma certa cobertura vacinal. Você já tem uma certa atividade imunológica suficiente para lidar com o vírus de maneira mais fácil do que uma pessoa que não tomou a vacina, por exemplo. Entendi. Ô Paulo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta falando sobre a questão da importância da vacinação, inclusive sobre os métodos de prevenção, porque dá para prevenir também a gripe, né? Com certeza. E quando ela vem, dá para a gente cuidar dela para os sintomas não serem tão fortes, né? Exatamente. A gente volta daqui a pouquinho com o Paulo falando sobre a gripe aqui no Mais Saúde. Não saia daí. Voltamos com o programa Mais Saúde. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho conosco. Deixa eu mandar um grande abraço aqui especial para todo o pessoal que está acompanhando o nosso programa.
A Maria Eduarda, a Cirlei, a Ana está acompanhando nesse exato momento, está assistindo a gente, né? Então, Cirlei, um abraço para você, um abraço para a Maria também. E todo o pessoal que está assistindo também. Deixa eu mandar mais abraço aqui, porque tem a Júnia, que está assistindo, né? E todo o pessoal do Capangueiros da Jurema, lá do bairro Quebec, acho que é isso mesmo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. E nós continuamos aqui com o Paulo César, ele que é farmacêutico, especialista em saúde, é mestre em saúde, né? E a gente vai continuar falando sobre a gripe, né? Porque a Maria, por exemplo, essa pessoa muito gente boa, pegou uma gripe esses dias e aí foi no médico e mandou ela fazer o teste da Covid e ficar em casa. Né? Esse é o protocolo, na verdade. Exatamente. Né? Atualmente nós estamos com esse protocolo justamente porque os sintomas são bastante parecidos. Né? E o Covid ele pode se manifestar de uma forma bem exagerada, exacerbada, como também pode não ter sintoma nenhum. Né? Então, a partir do momento que surge algum sintoma, não precisa nem ser 2 ou mais, 1 ou 2 sintomas, a gente já recomenda que a pessoa procure realizar o teste do Covid de uma maneira mais rápida, já para poder se isolar e proteger sua família. Né? É interessante notar, você perguntou anteriormente, inclusive, a diferença de resfriado, gripe, Covid, dengue, né? São doenças com sintomas parecidos. Então, assim, apesar da gente recomendar o teste para fazer o diagnóstico exato, a gente nota que os sintomas de um resfriado eles são menos agressivos do que uma gripe, menos duradouros. Pelo menos, eu sei quando eu tô gripado, Paulo, quando eu dou aquele espirro forte e dá aquela dor no corpo, parece que os músculos todos contraem, assim. Exatamente. Então, eu vejo que eu tô com uma gripe. A indisposição é maior. A febre pode ser um pouco mais elevada do que um resfriado comum. Resfriado comum, às vezes, nem dá febre, né? Você fica só no espirro mais fraco, ou na coceirinha no nariz, um pouco de muco, né? E de maneira geral, gripe e resfriado, a gente até brinca, né? É uma semana com remédio, 7 dias sem remédio. Dica então, de ouro, quando a gripe falar assim, ó. Oi. Exatamente. Dica de ouro. Quando a gripe começar, falar assim, oi, tô aqui. Agora, o protocolo é correr para fazer o teste do Covid, para ver se não é o Covid. Mas assim, para não piorar, para não ficar pior, prostar, ficar só dormindo. Hidratação. Muita água. Eu diria que o essencial é manter a hidratação, aumentar o consumo de água, de líquidos, em pelo menos 2 vezes mais do que o normal. Eu ouvi falar isso, não sei se é verdade. Se a pessoa é acostumada a beber 1 litro, bebe 2, 3 se conseguir. Exatamente. Aumenta, duplica ou triplica, de preferência, a quantidade de líquido ingerido, que os sintomas vão ser bem mais brandos. O vírus não gosta da água, por quê? Na verdade, o sistema imunológico nosso funciona melhor num meio hidratado. Né? A gente precisa, toda reação química precisa de água, precisa de um meio em que ela ocorra. E nosso organismo, nossa fisiologia, o sistema imunológico não é diferente, ele depende muito da água para fazer um trabalho bem feito. Disparada de dengue em Patos de Minas. O último ano de epidemia foi em 2019. A doença tem essa pausa de 3 anos, volta mais forte agora em 2022, com vários casos, inclusive o David está lá na casa dele prostrado, coitado, se recuperando da dengue. E tem muita gente também confundindo os sintomas entre Covid, gripe e dengue. O método mais usual e o mais confiável da gente identificar realmente é através do exame, por isso que é recomendado. Mas a dengue em si tem umas características que as diferenciam também. Aquela dor no fundo dos olhos, que você não consegue ver claridade, não consegue sair na rua sem um óculos escuro ou sem algum tipo de proteção nos olhos. Geralmente a pessoa leva a mão porque dói mesmo no fundo do olho. É uma característica da dengue. Né? Febre alta também durante a noite, que não abaixa com qualquer medicação, também é uma característica da dengue. Eu nunca dei dengue na vida. A dor no corpo também, você não consegue se movimentar, fica mais deitado, de uma maneira bem mais... Ela pode evoluir para uma dengue hemorrágica? Pode, inclusive, se for utilizado medicamento incorreto. A dipirona, por exemplo, que a gente sempre fala, evita a dipirona. Ela pode causar discrasias sanguíneas que podem levar o quadro a evoluir para uma dengue hemorrágica, que é muito mais grave. Né? Pessoa que desenvolve, por exemplo, sintoma parecido com a dengue ou com a gripe por exemplo, é tratada de uma maneira, a dengue de outra maneira. Quais são os medicamentos que mais são procurados nas farmácias? E os fitoterápicos que podem ser usados, por exemplo, o xaropinho, né?
Na verdade, é dica de casa mesmo, dos nossos antepassados, né? Aquele chazinho de mel, de limão, né? Com gengibre. Eu, particularmente, eu sou muito fã dessa parte de fitoterápicos, né? Inclusive, o meu mestrado em Ciências da Saúde que você mencionou, ela foi completamente baseado em fitoterápicos. No caso, contra a doença de Chagas, que também é uma infecção. Eu já acho que o xarope, o fitoterápico, ele aumenta a produção de muco. Eu não sei se isso é benéfico ou não. Aí depende do tipo de tosse. Uhum. Né? A tosse da gripe, que ela geralmente permanece depois dos 7 dias, o vírus já foi combatido, mas o sistema respiratório ficou tão debilitado, enfraquecido e sensível, que a tosse permanece por 15 dias, 30 dias. A gripe também deixa sequela igual a Covid? Deixa, embora sequelas menos graves, por exemplo, essa questão mesmo da tosse, que ela pode permanecer por muito mais tempo e causar, inclusive, outras infecções que se aproveitam, né? São infecções oportunistas, por exemplo, a pneumonia. Você está com o sistema debilitado por causa da gripe que você não tratou devidamente. E aí, outras bactérias, como a da pneumonia, se aproveitam e causam infecção, agravando o quadro. Por isso que a gente pede sempre para tratar aos primeiros sintomas, começar o tratamento. Porque se evoluir, se a gente for deixando sem tratar, sem se hidratar, sem tomar os devidos cuidados, o quadro se agrava. Quando eu peguei H3N2, foi muito ruim. Foi muito difícil recuperar. Então eu entrei na internet e vi todo tipo de vídeo você pensar para melhorar. E tinha uma especialista, inclusive médica, falando sobre a questão dos remédios caseiros, que ela falava misturar limão, gengibre ou mel ou açúcar e fazer um xaropão ali, tomar nos 3 primeiros dias do sintoma e mandar água para dentro. A gente vê que realmente é efetivo. Tem uma certa fidelidade, né, na veracidade desses fatos, dessas receitas que passam de geração em geração simplesmente porque funcionam. Né? E o remédio, ele não tira a gripe, ele não vai embora, né? Só tira os sintomas, Tira os sintomas. Né? Os sintomas, a gente fala que é o tratamento sintomático. Né? Ela vai permanecer por 7 dias, mas não quer dizer que você tem que ficar sofrendo 7 dias. Você pode tomar, se está com dor de cabeça, toma um paracetamol. Se está com dor no corpo, né, toma um medicamento próprio. Se está com tosse, já começa a tratar. Está escorrendo o nariz, cuidado com o naridrim para não viciar ou qualquer outro tipo de soro, né? Tem alguns que realmente causam dependência, né? Mas isso é por um uso prolongado também, né? E é bastante importante lembrar na questão da dengue, quando a gente fala de prevenção também. Então, uso de repelentes, né? Tá tendo surto de dengue na cidade, na região. Prefira repelentes à base de icaridina. Icaridina, ele é um composto derivado da pimenta. Né? Outro fitoterápico aí. Né? Derivado da pimenta e que ele não é absorvido pela pele, então você pode usar com protetor solar. Crianças acima de 2 anos já podem utilizar repelentes à base de icaridina. Tem alguns outros produtos naturais, por exemplo, citronela, né? Que é o capim-cidreira que a gente faz chá e toma. Né? Tem vários repelentes que são à base de citronela. Ou seja, produtos naturais, né, com cheiro agradável, inclusive, que a gente usa no nosso dia a dia, às vezes em forma de chá ou outros tipos de uso que a gente faz em banho, por exemplo, e que são, o próprio óleo essencial deles é extremamente importante na questão de repelir, principalmente o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Paulo César, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa, inclusive lembrando que as pessoas podem procurar o Paulo César lá na Farmácia Nacional. Passa o endereço da farmácia onde você está, para as pessoas irem, pode conversar com ele. Isso. Com o seu nome? O Fernando também está lá para atender as pessoas. Exatamente. O Fernando é responsável pela nossa parte de televendas, né? Toda a ligação que é feita para qualquer loja da Farmácia Nacional cai lá na equipe do Fernando, que vai tratar e mandar o seu medicamento. O Fernando também sabe qual que remédio que funciona, né? Sabe, e se ele tiver dúvida também, a gente está sempre à disposição lá. Tem 3, 4 farmacêuticos para isso lá. Muito bom. Pessoal, a gente está ali na Dr. Marculino, esquina com a Avenida Brasil, né? Um ponto ali estratégico, em meio às clínicas. Tem o nosso drive-thru, que às vezes você está com pressa, quer passar lá e não quer nem descer do carro, a gente te atende dentro do carro. Né? Tem um estacionamento amplo, tem uma loja bem grande e com muita variedade de produtos e serviços farmacêuticos. Muito bom. Obrigado, Paulo César, pela sua participação. Falamos sobre a gripe e a gente volta daqui a pouquinho trazendo um novo tema para você. E você não pode sair, porque o programa hoje está muito recheado. No quarto bloco tem um recado do Deixe para você, então não sai daí, a gente volta já já.
Voltamos com o programa Mais Saúde aqui na tela da NTV. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos que acompanham o programa, um grande abraço para o meu amigo Lucas da Barbearia Santa Fé. Um abraço para você que acompanha também da sua casa, do seu trabalho. Tá através dessa ferramenta aqui, ó, o celular que hoje em dia todo mundo tem. Você pode acessar pelo NTV Patos de Minas, o aplicativo Patos Já também. Tá tudo muito fácil para você participar com a gente. E agora eu recebo meu xará aqui, o Rafael de Souza Marra. Ele é fisioterapeuta geriátrico. Rafael, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar junto com a gente aqui. A gente vai falar sobre a terceira idade, né? Envelhecer faz parte da vida. Todo mundo um dia vai ficar com o cabelinho branco, vai se locomover mais devagar, vai ter dificuldade, né? E essas mudanças trazidas com o tempo, elas podem ser melhoradas na terceira idade, porque hoje existem ferramentas capazes de deixar o idoso mais ativo, mais flexível, e isso é muito importante, né, Rafa? Queria que você explicasse, você é fisioterapeuta geriátrico, você atende em casa e você consegue mudar a vida de muitas pessoas, de que maneira? Isso, Rafa. Boa noite pessoal que está nos acompanhando aí pela televisão, nas redes sociais. Bom, para quem não me conhece, sou o Dr. Rafael Marra e eu ajudo idosos a continuarem mais independentes e livres da dor, melhorando a sua qualidade de vida. Bom, a gente trabalha nesse aspecto domiciliar, né, para devolver a funcionalidade para o idoso, para trazer uma vida mais ativa para ele. A gente sabe das limitações, né, Rafa, do idoso para estar saindo de casa, para estar se locomovendo. A gente é especialista nessa área. Então, eu me formei, né, pela FPM em 2019, fiz vários cursos de graduação, de especialização nessa área da fisioterapia geriátrica, nessa área do atendimento domiciliar, né? Então a gente está aí com esse trabalho para levar qualidade de vida, levar mais saúde para a população idosa, né? E atender esse público tão querido, né, pela gente, né? Qual que é a maior reclamação hoje do idoso que você atende? Ah, fala, meu filho, eu tô com dor aqui e ali, porque a gente tem fibromialgia, doença que ataca muito idoso, e até pessoas mais novas também, tem hérnia de disco, tem um monte de doença que afeta o idoso. Mas quais são as principais reclamações? Então hoje existe várias doenças, né, que são ocasionadas pelo decorrer da idade, da terceira idade, do próximo processo fisiológico do envelhecimento, as artrites, artroses, osteoporose. E a principal queixa é o sedentarismo, né, do idoso, que quando a pessoa chega na terceira idade, eu falo que a gente é igual a um carro, a gente fica parado, a gente ferruja, né, Rafa? É verdade. Então vai passando o tempo, o idoso fica sedentário, não quer se movimentar mais, começa a sentir dores ali nas costas, nas pernas, começa a ficar desanimado, começa a perder a vontade de fazer as coisas dentro de casa, né, de realizar as atividades do dia a dia, as suas tarefas, seja fazer aquele cafezinho que ele gosta tanto, seja brincar com os netos, né? É muito importante. Então, por isso a gente está com esse papel da fisioterapia para reabilitar o idoso, né? Para trazer funcionalidade para ele, para ajudar ele a conseguir realizar essas tarefas dentro de casa e ter uma vida mais saudável. Mas é importante a gente ressaltar também, Rafa, que a fisioterapia não é só para quem está doente. Para quem tem uma doença crônica, uma doença ortopédica, neurológica, a fisioterapia também serve com papel de prevenção. Então, quanto antes a gente começar a se preocupar mais com a nossa saúde, ter uma alimentação mais saudável, praticar uma atividade física com mais qualidade de vida, a gente vai envelhecer. E as pessoas que te procuram, certamente com as reclamações de dores, elas também param a vida dela, né? Começam a ter que tomar muitos remédios. Isso é muito ruim, né? Porque a pessoa ela pode estar fazendo atividade física, pode estar fazendo essa fisioterapia, né? Alongando o corpo e recorrem para o remédio, uma coisa ruim, né? Isso aí eu falo que a gente tem que tratar a causa, né? O medicamento, infelizmente, tem um efeito placebo, né? Tem um efeito, você tomou o remédio, vai tirar a sua dor ali que está com a dor muscular, né? Uma dor na coluna, mas passou o efeito do medicamento, vai voltar de novo a dor. Então tudo é um acompanhamento, a gente fala multidisciplinar, né? Não dispensando a ajuda do médico, é importante sim constar com o médico, tomar os medicamentos, todos que ele toma direitinho, mas o exercício físico é muito importante, que o nosso corpo foi feito para estar em movimento, a gente tem que estar movimentando, tá sempre ali saindo do sedentarismo, né? A gente tem uma melhor qualidade de vida, tá se locomovendo, se movimentando. Então, com isso a gente consegue ter uma vida mais saudável e também com menos dores. Ah, e o idoso fala, eu não consigo, eu tenho dor disso. Ele pode estar começando de pouco a pouco, Sim, fazendo um simples exercício. Eu falo assim, né, Rafa, que igual eu trabalho com o idoso ele é muito sistemático, né? Então você tem que primeiro conseguir ganhar a confiança dele. Eu chego na casa do idoso, no atendimento domiciliar, que a gente trabalha mais, a gente consegue perceber como que está o ambiente ali, como que tá as alterações, se o piso está adequado. A gente tem que dar alguma dica de adaptação do banheiro, da sala, do quarto,
A gente vê como que é o ambiente, como que é o clima, como que é a rotina dele dentro da casa com seus familiares. Então, a gente dá orientações para ele, para coisas para adaptar, a gente vai conversando com o idoso, vai ganhando a confiança dele, aos poucos a gente vai inserindo os exercícios. E assim que a gente ganha confiança, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana de exercícios com ele já tem mais confiança, né, em você, então ele consegue fazer as coisas sem reclamar tanto igual no início. Coisa que você falou muito interessante aí, Rafa, foi em relação ao que você observa quando chega na casa da pessoa. Por exemplo, a Maria Eduarda, que eu mandei abraço agora há pouco, a avó dela acabou se acidentando um tempo atrás porque caiu em casa, né? E ela é uma senhorinha muito ativa, não para um minuto a Dona Maria. E aí, o que acontece? Você faz essa avaliação também, porque chegou na terceira idade, tem que tomar cuidado com tudo, né? A altura, a água, o piso, o chão molhado, isso tudo influencia, né? Justamente, Rafa, o que acontece? Com o passar da idade, o corpo começa a ter esse déficit, né? A gente começa a perder visão, audição, perde força muscular, perde equilíbrio, então tudo isso afeta o corpo. Então, levando o idoso a sofrer uma queda dentro de casa, um acidente. Então, quando a gente vai na casa do idoso, a gente consegue fazer essa avaliação global do paciente. A gente observa a condição do piso, se é um piso recomendado, né? Igual as sugestões que a gente dá da entrada da casa. Se for uma casa ou um prédio que tem escada, sempre tem corrimão dos dois lados para o idoso apoiar, para estar subindo. O piso ser antiderrapante, para não ter perigo dele cair. Usar um sapato com a sola emborrachada, talvez uma coisa simples que é um sapato, né, Rafa? A pessoa nem imagina o perigo que é. E sempre prende aquele sapato que prende atrás do tornozelo. Porque quando o sapato é solto, chinela, rasteirinha, que o pessoal gosta muito de usar, aquilo é um perigo. Porque se caso o idoso escorregar e chegar a cair, não vai conseguir dar sustentação para ele firmar o piso. Ele vai escorregar e vai cair. E com a queda pode ter várias consequências, né? Então, por causa o osso é mais fraco, né? Quebra mais fraco. E a principal fratura que a gente pega muito é a fratura do colo do fêmur, né? É a principal fratura dos idosos. E é muito importante falar sobre isso, da prevenção, de não cair dentro de casa, porque a fratura do colo do fêmur também pode levar até a morte do idoso, que pode romper uma artéria ali, causando várias complicações. Outra coisa também que as pessoas idosas adoram dentro de casa, minha avó mesmo é uma que adora colocar tapete para todo lado na casa, né? Pessoal, eu gosto. Nossa. Fica bonito, tudo ali, mas é que lá o pessoal mal sabe o perigo que é aquilo, né, Rafa? A pessoa vem meio apressada, está um pouco mais, pisa, que o tapete está solto, escorrega, cai ali, aí onde acontece o problema, né? Quebra um braço, quebra uma perna, luxa um ombro. Então tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. E também outras adaptações são interessantes a gente observar em casa também. Eu gosto de observar o quarto do idoso. Porque muitos idosos talvez não tenham altura, a cama é muito alta ou a cama é muito baixa, né? O recomendado para o idoso é quando ele fica sentado, o joelho ficar fletido em 90 graus, como ele conseguir apoiar, né, as pernas bem apoiadinhas no chão, para ele conseguir ter essa alavanca para sentar e deitar com segurança. Para que ele possa ir no banheiro, né? Talvez precise de um remédio no banheiro, para não fazer tanto esforço e não se lesionar, se machucar nesse processo também. E quando você atende as pessoas em casa, qual que é o primeiro exercício que você faz? Primeiro a gente faz uma avaliação global do paciente. A gente faz um teste de força muscular para mim saber como que está a força desse paciente. A gente faz o teste da escala de equilíbrio de Berg para avaliar o equilíbrio, o teste de Tug da marcha. E com a partir disso a gente vê qual a queixa principal do paciente, né? Eu tô com dor, eu tô com dificuldade para andar, e ali a gente já inicia o exercício. E depois, após essa avaliação bem feita que a gente faz todo um protocolo específico para o problema daquele paciente. Eu costumo falar que cada ser humano é único, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, o exercício que serve para um, talvez para o outro não pode. Então, a gente avalia, e a partir dessa avaliação, a gente monta o melhor tratamento para estar ajudando aquela pessoa a ter aquele objetivo de ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, né? E ser mais funcional também. Rafa, é muito interessante a gente lembrar da importância da fisioterapia, porque muitas pessoas pensam, vai chegar aqui, vai esticar minha perna, puxar os meus braços, mas não é só isso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que se acidentou, teve um acidente de trânsito, que ele não andava direito, andava torto e sentia muitas dores. Foram 3 meses de fisioterapia intensa, ele conseguiu se recuperar assim, de maneira muito incrível. Então, a fisioterapia é realmente uma mágica muito grande que acontece. Então vocês conseguem até ver que ossos estão entrevados, né? Não sei se esse é o termo certo. Sim, a articulação, né? A gente avalia que talvez está com um comprometimento ali, um desvio postural na coluna, está uma articulação mais travada, então a gente consegue avaliar pela marcha do idoso, se tem aquela marcha mais arrastada, né? Anda muito inclinado para frente. Então dá para você avaliar e ver quais cadeias. Fica muito sentado, né? Aí você dá para você ver qual cadeias estão precisando ser trabalhadas, qual está precisando ser alongada, qual está precisando ser fortalecida, né? A gente está observando e fazendo tudo isso.
Entendi. E as pessoas, os idosos que ficam muito nessa posição, às vezes, né, que é abaixado, tem um problema de coluna também, a hérnia de disco, né, que dói muito. E você faz algum tipo de massagem, além de fazer todo esse trabalho de anamnese, que é a consulta antes, você também faz esse trabalho de massagem, saber onde que tem nódulos aí no corpo. Então a gente tem as técnicas, né, da fisioterapia, que são as terapias manipulativas, que são os alongamentos, a liberação miofascial, né? Mas isso depende de cada idoso, que depende muito como que tá a fragilidade daquele idoso. Talvez igual o idoso, quanto mais velho, idoso velho, mais sensível é a pele, né? Então tem aquela camada fininha de pele. Então dependendo da mobilização que você vai fazer, tem que fazer muito leve. Se eu fazer uma liberação miofascial, tem que ser de maneira bem leve, senão você pode machucar o paciente, né? Então, só avaliando pra gente saber, mas existem várias técnicas, né, de tratamento. Tem os aparelhos de eletroterapia que eu utilizo, as manipulações, alongamentos, exercícios específicos para cada idoso. Eu estou montando e validando um protocolo de exercício próprio meu também, das experiências que eu estou tendo no atendimento domiciliar, para estar desenvolvendo, para manter esse atendimento mais padronizado para os pacientes, sabe? Eu estou validando qual dá certo, qual que não dá, para ver que cada patologia um paciente responde de um jeito. Aí um paciente que tem uma demência, que tem um Alzheimer, é mais difícil trabalhar com ele. Até que ele entende, associa o cognitivo, e tem alguns exercícios que eles conseguem fazer de forma mais tranquila. Mas vai liberar hormônio, neurotransmissor, coisas boas, sentimentos bons, né? A pessoa vai ficar até mais feliz, né, com a terapia. O exercício físico estimula, né, o cognitivo do idoso, você está conversando com ele, você está mostrando para ele um exercício de forma lúdica, né? Está estimulando as musculaturas, estimular o sistema circulatório. Então, aquele pro idoso é uma terapia, né? Que eu falo assim hoje, que infelizmente a gente vive num mundo rápido, né? Todo mundo é só correndo. Muitas das vezes os filhos não têm tempo, os pais, né? Os avós de conversar. Só de ter uma pessoa ali para conversar, desabafar um problema dele dentro de casa, né, Rafa? Já é uma terapia para ele. Então, muitas vezes a dor que o idoso sente nem sempre é física, é emocional. Então, você tem alguém ali para você dar um suporte para ele, você conversar com ele, entender a queixa dele e trabalhar com esses exercícios, você consegue dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, ele vive mais feliz. Até que tem idosos meus que eu brinco com ele, né? Que eu atendo em 2 cidades, aqui em Presidente Olegário. Aí eu falei que ia parar de atender lá e atender só aqui, né? Ele falou assim, não quero nem saber, você conheceu nós primeiro, nem que seja meia-noite, é pra você vir cá atender nós. Por quê? Porque gera um elo, né? Por isso que eu gosto do atendimento domiciliar, que a gente gera uma amizade com o paciente, né? Então você gera um elo mais próximo, você acaba se tornando uma Rafa, família ali. E quem quiser ser seu amigo também, a gente tá chegando no final aqui, já vou despedir de você. Quem quiser ser seu amigo aí para tratar a saúde, melhorar a qualidade de vida, devolver a dignidade, quer se sentir melhor, mais feliz, como faz para entrar em contato com você? Pode mandar uma mensagem, qual que é o seu Instagram? Os filhos, por exemplo, que estão vendo aí, né, quiser tratar os papais. Então a gente tem o meu Instagram, né, que é @RafaelMarraFísio, e o telefone é o 99790-2590, é o telefone e o WhatsApp. Pode chamar Rafael Marra Físio. Tudo junto. Tudo junto. Rafael Marra Físio. Físio. Isso. E o telefone? 99790-2590. É telefone e WhatsApp. Você pode mandar, a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Se quiserem estar chamando no direct lá para tirar qualquer dúvida. Eu tenho meu número particular também, que eu não importo passar, se a pessoa tiver alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa. A gente fala que a gente está aqui para ajudar e somar na vida das pessoas, né? Rafa, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar esclarecendo essas dúvidas a respeito da fisioterapia geriátrica. E a gente espera te encontrar aqui mais vezes. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do meu trabalho. Como não sei se eu falei da maneira correta, que a primeira vez a gente fica um pouco nervoso, né, pessoal, que a gente vem na televisão. Mas a gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, eu estou à disposição. Arrasou, Rafa. Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua sintonia, pelo seu carinho. A gente vai para o último bloco agora e chamando o nosso amigo David Bala, que tem um recado muito importante para você. Ele que, antes disso, vai trazer esse recado para quem está em casa aqui dentro do programa Mais Saúde. Tchau, tchau, beijo. Fica com Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na telinha da NTV. Você sintonizando aí na sua casa através do 8.1, através também da plataforma do Facebook. E você que não baixou o nosso aplicativo, baixe aí no seu celular e acompanhe as principais notícias de Patos de Minas e toda a região.
O Mais Saúde, trazendo qualidade de vida para você. E hoje a gente fala da Odonto Company, a clínica número 1 do mundo. É a maior e melhor clínica do mundo. É isso mesmo, ó, com planos especiais para você, os melhores profissionais. E falando em melhores profissionais, está aqui com a gente embelezando o nosso programa. Vamos falar de ortodontia, isso mesmo. Você usa aparelho ortodôntico? Você quer usar? Você pode ou não pode? Vamos tirar as suas dúvidas com ela. Especialista no assunto, a doutora Samira Lely. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde obrigada. De hoje. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, as informações sobre o mundo da ortodontia. E é isso, falando de Odonto Company, a gente já percebe o sorrisão desde a hora que você chega lá no atendimento, quando o pessoal recebe você e quando a gente está com um sorrisão, né, doutora? As coisas tudo melhor, as coisas do coração, relacionamento, profissional, financeiro. É isso aí, o sorriso é nosso cartão de visitas, não é verdade? É verdade, olha, e muita gente tem vontade. Há um tempinho atrás era moda usar aparelho ortodôntico, aqueles coloridos, mas explica pra gente aqui, doutora, quem é que pode usar aparelho ortodôntico? Todo mundo pode? Eu tô com vontade, pela estética posso usar? Como é que funciona? Não, não é todo mundo que pode usar o aparelho não, né? Precisa primeiro ter a indicação, né? O paciente tendo a indicação de usar, nós vamos fazer, né, os exames complementares, os exames clínicos, né? O que é um exame clínico? Ver, né, a boca do paciente, ver o que precisa melhorar, né? Ver o que esse paciente quer que melhore, né? Porque às vezes a nossa visão não é a mesma visão do paciente, né? Então nós vamos explicar para ele o que precisa melhorar, né? E quem é o paciente que precisa usar, né? O paciente que às vezes tem um dente torto, né? Um dente desalinhado, uma mordida errada, às vezes falta de espaço, né? Então isso tudo nós vamos explicar para o paciente, né? Por isso que é importante o primeiro atendimento, a avaliação, né, que você está falando. Isso. Porque de repente o paciente chega lá e quer colocar apenas um aparelho por causa, como eu falei, da estética, que não é bem assim. Aí vocês fazem toda a avaliação e encaminham para a pessoa certa, né? Isso, eu acredito que não somente pela estética, né? Sempre deixo claro para o paciente a questão funcional também, né? O paciente precisa estar ali com a mordida ok, né? Pra gente poder... como que eu posso dizer? Tem que ser uma questão funcional, tem que aliar a questão funcional com a estética também, né? Não somente a estética. É saúde, na verdade, né? Sim. Saúde acima de tudo. Estética é bom demais, a gente fica, Sim, né? Sim, claro. Mais empolgado e tal, mas a saúde, quando a gente fecha as contas e chega ali com qualidade de vida, né? Com saúde bucal... Sim, claro. Esse é o intuito. E como é que funciona? Quais são os tipos de aparelhos ortodônticos que existem hoje no mercado, doutora? Sim, bom, lá na clínica nós trabalhamos com vários tipos de aparelho, né? Tem aquele aparelho metálico, convencional, né? De borrachinhas, que todo mundo já conhece, né? Nós temos também um aparelho de brackets estéticos, né? Brackets cerâmicos, né? Para um paciente que procura uma estética melhor, né? Algo mais discreto. Nós temos também, né? Para quem procura uma questão estética, nós temos os aparelhos invisíveis, né? Como é que é? Conta pra gente. Então, aparelhos invisíveis, olha essa, gente. Ó, os aparelhos invisíveis é como se fosse ali uma moldeira de clareamento, né? Ele tem várias vantagens, né? De um aparelho metálico, né? Ou um aparelho de brackets no geral, né? Várias vantagens sobre um aparelho de bracket. Né? Então, dentre eles, ele é um aparelho removível, né? O paciente consegue remover, com isso, né, melhora a higienização, né? E a questão do aparelho invisível, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor, né? A gente consegue saber como a boca do paciente, né? Como o tratamento vai avançar, né? Então, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor. Muito bem, muito bem. Olha, então você vai encontrar esses aparelhos lá na Odonto Company, em Patos de Minas. Pessoal, tem preço acessível, só conversar direitinho lá, né? É isso aí, tem negociação. Tem aquele plano especial, facilita também, né? É isso aí, nós estamos lá realmente para ajudar o paciente, né? Mas é nossa verdade. Intenção... Doutora, só te interrompendo rapidinho, antigamente a gente tinha aquela ideia, né, de quem ia no dentista, além de
sofria bastante, hoje não tem nada disso, né? Os aparelhos, os tratamentos são super modernos, era um pessoal da classe alta. Hoje não, hoje é acessível para todo mundo e deve, né, cuidar da saúde bucal. É isso aí, né? Nossa intenção, né, é que todos os pacientes tenham acesso ao tratamento, né? Não somente o tratamento ortodôntico, né? Mas, assim, os tratamentos básicos mesmo, né? Porque saúde bucal também é essencial, né? Muito bem. E desde de pequenininho, o que você indica? É a mamãe e o papai que tá ouvindo, assistindo aí o nosso programa. Quem é que deve procurar? Crianças também podem colocar aparelho ortodôntico? A partir de que idade? Como é que funciona? Eu sempre falo assim, ó, que não existe uma idade certa, né? A gente sempre prioriza ali uma criança de mais ou menos 5 anos, né? Começar ali com um tratamento ortopédico, né? Que são aqueles aparelhos móveis para as crianças, mas eu acredito que esteja muito relacionada à maturidade do paciente, né? Às vezes existe aquele paciente de 5 anos que se adapta super bem com o aparelho ortopédico, né? Consegue ali usar direitinho, mas tem aquele paciente de 8 anos que não consegue, né? Então, acredito que seja muito mais questão de maturidade, né? Saber se aquele paciente, aquela criança, né, vai usar ou não o aparelho. E lá vocês atendem crianças também? Sim, atendemos crianças. Com tratamento mais do que especial para a criançada aí, né? É isso aí. Tem que ter um carinho diferenciado com elas. Sim, a criança tem que ter uma atenção a mais, né? Às vezes até para a criança não crescer com trauma, né? Porque a gente vê muito adulto lá na clínica que às vezes cresce com trauma de dentista. E não é isso que a gente quer passar para as crianças, né? Muito bem. E os cuidados que devem ter com aparelhos ortodônticos? É complicado? É difícil ter esse cuidado com os aparelhos? Conta pra gente. Eu sempre... Porque não é simplesmente chegar lá, colocar o aparelho e tá tudo lindo, não, né? Não. Eu sempre explico para os meus pacientes, né? Pego muito no pé dos meus pacientes a respeito do cuidado que tem que ter, importante, né? Porque assim, instalou o aparelho, eu sempre falo uma frase para os meus pacientes, né? Fala assim, olha, quem usa aparelho não pode ter os mesmos hábitos de quem não usa. Tem que mudar, né? Então, assim, o que eu pego mais no pé do meu paciente? Higienização, né? Porque, acredite, a higienização, ela faz total diferença no tratamento, né? E aí tem aquele cuidado, né? De não quebrar peça, né? De ir certinho nas manutenções, né? Então, isso tudo, né? Vai colaborar ali pro sucesso do tratamento. Falou uma coisa importante, direto aí na manutenção, é quando volta lá no consultório, novamente lá na clínica, né? Pra ver como é que tá. Isso é importante, que tem gente, coloca o aparelho aí, esquece, vai adiando aí a volta ao dentista, nada disso, né? É isso aí, mas a gente tá sempre ligando, tá sempre pegando o pé dos nossos pacientes, né? A gente quer que tenha sucesso no tratamento, e para ter sucesso são as duas partes, né? Paciente e dentista. Falou tudo, é por isso que o Odonto Company é sucesso não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque vocês se preocupam com o resultado, né? Claro. Não é só o atendimento, o depois do atendimento é importante para vocês. Sim, claro, né? A gente quer, na verdade, fidelizar esse paciente, a gente quer mais que isso, a gente quer ter uma relação de amizade com o paciente, né? Não somente atender ele, né? E deixar ele embora. A gente quer ter uma relação mesmo de amizade com o paciente, né? Até porque ele tenha confiança na gente, né? Certinho, muito bem. E dura muito tempo o tratamento? A pessoa tem que ficar muito tempo com o aparelho ortodôntico? Tem aparelho que é mais rápido? Depende de pessoas? Como é que funciona? Olha, eu sempre falo que é muito difícil essa questão, que é uma coisa que eu escuto todos os dias, né? E aí, vai demorar meu tratamento? Quanto tempo que falta ainda, né? E eu sempre falo que não tem como, né? A gente que é profissional, né? Que é especializado, falar, né, para o paciente, olha, seu tratamento vai durar 2 anos, vai durar 1 ano. É impossível, né? Porque assim, depende de vários fatores, né? Depende do dentista e depende do paciente também, né? A parte do dentista, né? Ter o profissionalismo, né? A questão da manutenção também, como a gente falou, do paciente voltar na data certa. Sim, o paciente seguir certinho com o tratamento, ter responsabilidade de ir todo mês, né? Não quebrar peça, que é uma coisa muito importante. Né? E a higienização. Sempre falo que a higienização faz total diferença no tempo do tratamento. Sempre friso muito isso para os meus pacientes. Depois disso tudo,
qual é o momento ideal para retirar o aparelho? O aparelho é para sempre, doutora? Olha, não é para sempre, né? A gente vai avaliar, né? Ver se a mordida já tá certa, se os dentes já estão alinhados. Eu sempre também procuro saber qual que é a expectativa do meu paciente, né? Porque às vezes ele pode achar que algo ainda precisa melhorar, né? Então a gente precisa, né, conversar e saber dos dois lados, né? Mas assim, depois que a gente finaliza o tratamento não está finalizado, né? A gente precisa usar as contenções, né? Que é o que vai segurar ali os dentes na posição ideal, né? E eu sempre falo uma coisa também, ó. O sucesso do tratamento não é quando retira o aparelho, não. É a longo prazo, né? A longo prazo, usando as contenções, é que nós vamos saber, né? Se realmente teve um sucesso. Aí é aquele negócio, né? Dentista e paciente, são os dois lados. Muito bem, isso com certeza você tira de letra. Se antigamente tinha aquele mito de ir no dentista, tinha aquele receio, aquele barulhinho da maquininha, ó, com a doutora Samira não tem nada disso não, já deu para perceber que ela atende você super bem, é cuidadosa, é profissional, quer ver o resultado, isso é o mais importante. Ô doutora, por curiosidade desse nobre apresentador aqui, qual é o aparelho mais utilizado hoje pelo pessoal? Qual que está em alta aí no mercado? Se existe isso, alta no mercado em aparelhos ortodônticos? Olha, a gente vê um aumento, na verdade, de cada vez mais o paciente procurando por estética, né? Então, assim, a gente utiliza muitos aparelhos estéticos lá na clínica, né? Às vezes para o paciente que quer estética. Porque a gente vê que a cada vez mais o paciente procura isso. Ele quer melhorar os dentes, quer melhorar o alinhamento, mas também ele quer uma estética legal, né? Então, a gente vende muitos aparelhos estéticos, sim. Muito bem, tem de tudo lá na Odonto Company, viu, pessoal? Dá uma passadinha lá, tem aí o Instagram, segue aí, tá na telinha aí, ó, pra você seguir o endereço, telefone, Instagram, o arroba. E qual é o arroba aí, o seu contato pessoal, o doutor, pra quem quer tirar alguma dúvida? Quem quiser tirar alguma dúvida, pode ir pessoalmente na clínica, mas também tem meu Instagram, né, @SamiraLeles, pode me perguntar, como se diz, é um Instagram pessoal, mas não importa de responder um paciente, normalmente tem paciente que me sempre manda assim. Da saúde, não, esse é o juramento, sim, claro, né? sim, sempre à disposição do meu paciente, né, mas também tem os Instagrams da clínica, né, tem o telefone. Tá na telinha, fica mais fácil, fala que viu a doutora Samira aqui no Mais Saúde, vai ganhar desconto, tem mais facilidade, né? Nós Muito estamos bem. à disposição. Bom, pra gente fechar o nosso bate-papo aqui, então conta pro pessoal aí de casa, como é que funciona? Quem tá assistindo a gente tá com vontade ou acha que tem que colocar aparelho ortodôntico, qual que é o procedimento? Como é que faz? Primeiramente, vai na clínica. Primeiramente, né, ir até a clínica, que fica localizada ali na Praça Desembargador Frederico, número 63, ali ao lado de onde era a antiga farmácia da prefeitura, né? E lá fazer uma avaliação, né? Não só a questão do aparelho, nós estamos lá para poder ver uma questão geral de saúde bucal, né? Essa é a nossa intenção. Então, nós estamos lá, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer exames complementares, raio-x. Lá na clínica nós temos nosso próprio aparelho de raio-x panorâmico. Nós vamos fazer a documentação na própria clínica. Fica mais barato, mais rápido também, né? Sim, o paciente não precisa sair, né? Como às vezes em alguns outros lugares, sair para fazer a documentação fora. A gente faz na própria clínica a nossa documentação. Muito bem, então vamos lá, na Odonto Company, a maior do mundo. E é assim que a gente despede da doutora Samira. Obrigado pela sua participação, contribuição na saúde melhor da nossa sociedade aqui, ó. E tirou de letra, viu? Parabéns. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, na verdade, trazendo um pouco de informação, né, para os nossos pacientes que às vezes estão nos vendo, né, nossos futuros pacientes. É isso. E estamos lá, Praça Desembargador Frederico, número 63, e o telefone 3821-3031. Coladinho ali com a antiga farmacinha. Muito bem. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua participação e continue aí com esse sorrisão e com esse propósito de levar qualidade de vida a todos os pacientes da Odonto Company. Essa é a nossa intenção. Muito obrigada. Tá bom? A você aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência. Vamos cuidar da saúde, isso é importante. Bom final de semana, te cuida. Fique aí com o NTV News e até o próximo programa.